Hey you! Se você ainda não me conhece, sou o professor Fernando Siqueira, autor do método IUP, Inglês Criativo, um método muito especial feito para brasileiros aprenderem a falar inglês e poder falar com pessoas do mundo todo, ok? Vamos falar aqui de um tema muito importante hoje, que é por que as pessoas têm medo de falar inglês? Por que você não consegue chegar no seu objetivo final? A principal barreira é a pronúncia. Como você não entende e nem consegue se expressar, fica tudo mais difícil. Então, para isso, a gente vai entender hoje um dos grandes diferenciais do método IUP, que é a pronúncia escrita. Então, quando você tem uma referência de alguma coisa escrita, entende o que você está fazendo, é enorme a sua produtividade. É muito diferente de você tentar adivinhar e coisa assim, e acabar ficando no mais ou menos. Então, a gente vai entender como a pronúncia escrita vai te ajudar muito a falar inglês, ok? Toda a diferença do mundo. O método IUP tem alguns diferenciais que são essenciais no aprendizado do brasileiro. Eu mesmo, essa pronúncia escrita, quando eu era criança, eu ia na casa da minha avó e o grande interesse que gerou no inglês, porque eu gostava muito de música em inglês, do Elvis, dos Beatles, e quando eu vi um dicionário com a pronúncia escrita, pegava um encarte da letra das músicas, aquilo ali me motivou demais a aprender inglês. Então, quando você tem essa referência, é muito importante, você sabe o que está fazendo, e aí vai te dar o que você precisa, a confiança necessária, a segurança, ok? Então nós vamos conhecer hoje aqui a pronúncia escrita IUP, mostrar o grande diferencial do método IUP. Todos os livros que eu escrevi são com a pronúncia escrita, porque isso aí é o que eu acredito que faz toda a diferença e que realmente faz, ok? Então vamos lá conhecer esse grande diferencial do método IUP, Inglês Criativo. Eu vou mostrar aqui para vocês primeiro alguns diferenciais por como que você pronunciaria normalmente, por que a dificuldade da gente com a pronúncia escrita. Então, por exemplo, vamos ver algumas palavras que você vai ver normalmente nos métodos de inglês, seja com tradução ou sem tradução. Por exemplo, se você vê essa palavra aqui, ó, corredor, em inglês. Olha só como que se escreve. O brasileiro, naturalmente, pela semelhança do nosso alfabeto com a língua inglesa, ia pronunciar uma coisa aqui que não tem nada a ver com a pronúncia correta da palavra. Então, quando você falasse isso aqui, ler e falar, o americano nunca ia te entender, porque essa palavra não existe. Então, qual que é a pronúncia correta? Olha só, aqui está a palavra em inglês, aqui a pronúncia de vermelho, sempre com um acento na sílaba tônica, que faz toda a diferença. A palavra se pronuncia aisle. Isso é o corredor, por exemplo, o corredor do avião, o corredor do ônibus. Aisle seat é a poltrona do corredor. Ok? Então, olha só a diferença. Como que você ia saber isso aqui se você não tivesse uma referência dessa? Ok? Lembrando que no método você tem também o som, a explicação, né? Muito mais do que a pronúncia escrita. Isso é um dos acessórios. Outra palavra interessante aqui, a palavra vaca, né? Mas se a pessoa somente lê, não conhecer a palavra, ela tem a tendência grande de pronunciar errada. Pronúncia correta, cow. Então, cow, por exemplo, cowboy, né? O vaqueiro. Outra palavra interessante aí, o café, por exemplo, em inglês, você escreve com 2 Fs e 2 S. E qual que é a tendência do brasileiro? É pronunciar errado. Então você tem que pronunciar o final da palavra, que é coffee, né? Não é cough. Cough é o verbo tossir, por exemplo. Então, coffee, ok? A palavra vaca, por exemplo, ó, cow, né? Já o verbo telefonar, C-A-L-L, você pronuncia call. Então fica meio que inverso. Sem a pronúncia é muito mais difícil, né? Outra palavra interessante que gera um erro muito comum no restaurante, quando o brasileiro vai chegar pedir uma sopa. A tendência dele é falar soap, né? Soap em inglês é sabão. Então o correto é soup. Então olha só como é fácil. Você lê do jeitinho que você lê em português, você vai pronunciar em inglês. Ó. Pronúncia acento na sílaba tônica, o P mudo, ó, soup. E assim por diante. Então aí sim, a sopa. Outro exemplo interessante, ó, o KN em inglês, você não pronuncia o K quando começa uma palavra. Então o brasileiro tem a tendência de falar um ki aí no meio. Nada disso, jamais. Então a palavra é knife, que é a faca. Jamais você vai falar knife, por exemplo, ainda bota o i lá no final. Nada disso. Então, knife. Observe que o F também é mudo. Então, tudo isso faz uma diferença enorme na sua segurança. Aqui uma coisa composta, por exemplo, ó, a meia hora em inglês,
Em inglês você fala metade de 1 hora. Mas olha só como é que é a pronúncia. Aí na pronúncia escrita em IUP, muitas vezes eu coloco emendado, para você entender que você pronuncia aquilo junto. Então essa primeira palavra aqui, ó, half, an hour. Quando você vai falar junto, você vai falar half an hour. Olha só, não tem erro. Pronunciou, você vai entender de verdade como que é aquilo ali vai ficar gravado no seu cérebro. Mais um pouquinho aqui, ó. Vegetal em inglês você fala vegetable, correto? É vegetable. Desculpa, saiu uma outra aqui, ó. Vegetable. Olha para onde é a tônica. A tendência do brasileiro é falar vegetable, né, ou coisa assim. Depois, por último aqui, a palavra ilha, que a tendência nossa é colocar esse S, mas a pronúncia é island. Island, jamais island. Então, island. Então, olha só, a pronúncia escrita vai te dar uma segurança enorme de você falar corretamente e, consequentemente, de entender mais do que você ia entender. Vou mostrar aqui para vocês uma página do livro IUP, olha só que legal, sempre com a pronúncia escrita. Por exemplo, essa aqui é uma lição de primeiros socorros, doenças. Então você vai encontrar o que você precisa nos livros, sempre com a pronúncia escrita de vermelho, acento na sílaba tônica e muito mais. Isso aqui já é outro livro, sempre com o vocabulário, o livro IUP Total. E os vocabulários têm sempre a pronúncia escrita. Nos exercícios que você tem nos livros, observe que você vai estar a frase em português, você vai ter a explicação, vai ter o vocabulário para você construir as frases em inglês. Então você vai aprender a fazer e a falar inglês. Isso aí faz muita diferença também. Então traduzir apenas para o português, não vai acontecer isso com você. Você tem que aprender a falar inglês. Então tá aqui, ó. Você vai construir a frase, aprender e muito mais. Os livros IUP, quando você, um outro diferencial muito interessante, quando você compra os kits, os cursos IUP, você recebe os livros em casa. 2 livros maravilhosos, um livro que tem toda a estrutura gramatical, todo o processo, e um livro que é por temas, todos os 2 com a pronúncia escrita IUP sempre. Então, o que você está esperando? Está na hora de adquirir um dos cursos IUP. Acesse o site inglescreativo.com.br. Lá você vai ver os cursos, ver um pouco do método, assiste uma videoaula. Aliás, videoaula de verdade, hein? Porque normalmente os métodos mostram alguma coisa bem menor, uma coisa só para você comprar primeiro para depois assistir. Não, o IUP você vê, entende, sabe o que você vai adquirir. E, incrivelmente, você além de ter um preço ótimo, preço justo, você vai receber os livros em casa. E todo o suporte do professor Fernando Siqueira, que com o maior prazer vou te atender, ok? É isso aí, comenta, curte, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal se você não é inscrito ainda, porque o IUP é o melhor método para um brasileiro aprender inglês. É isso aí, valeu, grande abraço do professor Fernando Siqueira.